Dia, meu povo, mais uma vez, a nossa aula, essa quarta-feira de manhã, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um capítulo do livro de vocês, que fala sobre os ecossistemas e os seres vivos. Na realidade, eu dividi essa aula em duas partes, tá? Porque a aula é um pouquinho extensa e a gente precisa introduzir alguns conceitos importantes que por conta aí da mudança da BNCC vocês não tiveram no passado. Bom, então a gente vai começar a aula de hoje. Então, quando a gente fala de seres vivos dentro dos ecossistemas, a gente fala de alguns níveis de organização aos quais, na realidade, esses seres vivos estão submetidos, tá? Em aulas anteriores, a gente já viu o que era biosfera, já viu o que era ecossistema. E hoje a gente vai ver outros níveis de organização. O primeiro, que está aqui embaixo, até um pouquinho cortadinho, é o nível de organismo, né? Todo indivíduo, todo ser vivo, individual, é chamado de organismo. E cada organismo ele vai ser classificado dentro de uma determinada espécie, tá? No geral, né, como escrevi aqui para vocês, indivíduos de uma mesma espécie eles podem se reproduzir e gerar descendentes férteis, tá bom? Então, como está aqui o exemplo, o elefante, né? O elefante, né, macho, se ele cruzar com uma elefante fêmea, eles vão ter um filhote, tá? Esse filhote provavelmente vai conseguir também se reproduzir. Isso mostra que esses indivíduos, que são muito semelhantes entre si, eles são de uma mesma espécie, tá bom? Então, o primeiro nível que a gente vai ver aqui é o nível dos organismos. Depois a gente vai ter o nível aqui, ó, das populações. O que é uma população? É o conjunto de organismos de uma mesma espécie que vai viver numa determinada região. Aqui no nosso exemplo, a gente tem esse conjunto de elefantes que vivem aqui nessa região da savana. Então, é a população de elefantes dessa região. Por exemplo, a gente fosse contar aí os pardais que vivem em São João de Meriti. Então, a gente estaria falando da população de pardais de São João de Meriti. O pardal é uma espécie, ele é um organismo. O conjunto deles na região do município de São João de Meriti vai ser a população desses pardais. Depois de população, a gente tem o nível de comunidade, que em ecologia, né, dentro da biologia, comunidade quer dizer o conjunto de várias populações que vivem em uma área, conjunto de várias populações que vivem nessa área, interagindo também entre si. No exemplo aqui a gente tem, ó, os elefantes e a gente tem também aqui as zebras, tá? Então são duas populações, né, que estão aqui vivendo em conjunto, tá? No caso aqui, o esquema está mostrando só duas, mas se a gente for falar de comunidade biológica, lá na savana eu vou ter centenas, às vezes milhares de espécies ali. Voltando ao nosso exemplo lá do pardal em São João de Meriti. Pardal é uma população, mas em São João de Meriti tem pardais, tem cães, tem gatos, tem pessoas, tem roedores, tem outros pássaros, tem várias espécies de insetos, né, como todos os lugares. Então a gente está falando aí da comunidade biológica lá de São João de Meriti, tá? O conjunto de todas as populações de espécies que vivem naquela região, tá bom? Acima da comunidade, o que a gente já viu, o ecossistema, que além das espécies, as populações de plantas e animais, a gente vai ter também os fatores abióticos, né, os fatores climáticos, físicos, químicos de uma determinada região, e acima do ecossistema, como a gente já viu também, a biosfera, que contempla aí todo o conjunto de ecossistemas que está presente no planeta Terra como um todo. E aí, galera, depois de a gente falar um pouquinho desses conceitos, a gente vai falar também do conceito de habitat e nicho ecológico, tá? Que são conceitos importantes para a gente entender aí e começar a entender o papel dos seres vivos,
no ambiente. Então, habitat, como vocês já devem saber, é o local onde um ser vivo ele vai viver, ele vai se desenvolver, tá? Então, por exemplo, eu coloquei a foto desses dois jacarés aqui no rio. Então, esse rio onde eles estão é o habitat desses jacarés, né? Eles vão morar ali, eles vão se desenvolver ali, realizar as suas funções nesse local. Então, esse local é o habitat deles. O nicho ecológico, que já deve ser um termo aí que talvez vocês não saibam, pouca gente vai saber. Nicho ecológico, ele tem a ver com o modo de vida e as condições ambientais necessárias para a vida de um determinado ser vivo. Por exemplo, né, voltando aqui ao exemplo do jacaré. O jacaré é um predador, então ele ocupa esse lugar no ambiente onde ele vive. Ele é um predador que vai ali se alimentar de algumas espécies que vivem ali. Então, esse número de espécies que ele se alimenta, quais são essas espécies, qual é a condição necessária para que ele esteja ali, o papel dele nesse ambiente, regulando essas espécies através da predação, a competição que ele tem com outras espécies que podem também se alimentar das mesmas presas. Tudo isso engloba o nicho ecológico do jacaré, tá bom? Então, por exemplo, o nicho ecológico do jacaré, ele não vai ser o mesmo nicho ecológico, vamos supor que, vamos lá, um exemplo da capivara, por exemplo. Né? Aqui nesse rio pode ter a capivara. A capivara ela é um grande roedor, ela é herbívora. Né? Então ela vai se alimentar de plantas, ela vai se alimentar de outros seres vivos que não o jacaré. Inclusive ela pode ser presa do jacaré. Então o papel da capivara nesse rio vai ser diferente do papel do jacaré nesse rio. Então o nicho ecológico da capivara é diferente do nicho ecológico do jacaré. E aí, galera, depois de falar um pouquinho desses conceitos básicos aí da biologia e da ecologia, para a gente começar a entender o papel dos seres vivos, a interação deles no ambiente, né, que a gente vai discutir melhor daqui a algumas aulas, a gente vai ver alguns seres vivos, alguns exemplos de seres vivos que estão nesse ambiente. Esse ano, aí, devido à mudança que ocorreu por conta da BNCC, a gente não vai falar de todos de uma vez, né? A gente vai ver um pouquinho agora e nos outros anos a gente vai continuar vendo outros grupos de seres vivos, tá? Mas antes, a gente precisa falar um pouquinho sobre algumas características gerais desses seres vivos que vocês ainda não tiveram contato. Primeiro, né, eu coloquei aqui uma foto, se vocês depois lá no PDF que eu mandar para vocês derem uma ampliada, vocês vão ver que essa imagem ela é, na realidade, uma representação de uma árvore que a gente chama de árvore filogenética, que representa a diversidade da vida no planeta, os grupos, né, de seres vivos aí que estão presentes no planeta, alguns deles, no caso, né? E também em relação evolutiva, relação de parentesco entre esses grupos, né? Então a gente tinha aqui o ancestral comum, né, que foi o primeiro ser vivo, a primeira célula, e ela foi se diversificando, ó, foi ocorrendo evolução, foram aparecendo vários outros seres vivos aqui. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, nessa parte, os dinossauros, né, que foram extintos, mas que evoluíram e deram origem também às aves que a gente tem hoje aqui. Ó. Tá vendo? As aves vêm do mesmo ramozinho aqui, ó, dos dinossauros. Tá? Então, coloquei essa imagem aí para vocês terem uma noção de como são organizados os grupos na diversidade de vida da Terra e falar também que todos esses seres vivos, eles têm, né, a imensa maioria deles, eles têm uma característica em comum. Que característica em comum é essa? Todos são formados por células, tá? Então a célula é uma estrutura microscópica, né, a maioria das vezes, e que vai ser a unidade da vida. Como assim a unidade da vida?
ela é a menor estrutura que a gente encontra nos seres vivos capaz de se comportar como uma vida independente, tá? Ou seja, ela consegue se reproduzir, ela consegue se alimentar, ela consegue se desenvolver e ela consegue responder a estímulos do ambiente, tá bom? Se eu pegar uma célulazinha lá da bochecha de vocês e cultivar ela no laboratório, ela vai conseguir se multiplicar ali, ela continua sobrevivendo se a gente der ali alimento para ela, as condições necessárias para que ela consiga sobreviver, tá? Então a célula consegue se comportar como uma forma independente de vida. E quanto ao número de células, os seres vivos eles são classificados de 2 a 3 grupos, tá? Que a gente vai conversar um pouquinho agora. Primeiro, os seres unicelulares, né? Os seres unicelulares, eles são seres formados por apenas uma única célula. Então, como eu falei para vocês, as células se comportam como uma unidade de vida independente. Então, existem organismos que cada indivíduo é realmente uma única célula, tá? E que são chamados de unicelulares. Então, a gente tem aí bactérias, protozoários, algumas microalgas, tá? E alguns fungos. São organismos unicelulares, tá? A gente também tem os organismos pluricelulares, ou seja, que são formados por duas ou mais células. No caso de um ser humano adulto, por exemplo, a gente tem um corpo formado por trilhões de células, tá? Dentre esses seres, como eu já falei, a gente tem os animais, as plantas, as algas pluricelulares e a maioria dos fungos também, tá bom? Todos esses organismos são pluricelulares. E por fim, galera, a gente abre aí um parênteses, um asteriscozinho, né? Que são os organismos acelulares, ou seja, a exceção da regra, aqueles que não são formados por células. E a gente está falando de quem? A gente está falando dos vírus, tá? Os vírus são organismos muito simples que têm ali na sua estrutura uma cápsula de proteína e lá dentro material genético com DNA ou RNA e que não, portanto, não tem, a gente vai ver daqui a pouquinho, as estruturas que são comuns às células, tá? Na realidade, dentro da ciência, muitos pesquisadores nem consideram vírus como ser vivo, outros consideram como ser vivo. Eu, professor de vocês, eu considero o vírus como ser vivo. Por quê? Apesar do vírus não ter muitas das características comuns a todos esses grupos aqui, ó, que a gente observou, né? Os vírus, eles conseguem, com o auxílio de uma célula que eles vão infectar, eles conseguem se reproduzir. Então, eles têm reprodução. E a reprodução é uma das características marcantes da vida, tá? Então, a gente inclui aí, alguns pesquisadores incluem os vírus numa categoria à parte, que são a categoria dos seres acelulares, aqueles que não têm células. E que atualmente a gente só conhece vírus como representante dessa categoria. Então, galera, então como a grande maioria, imensa maioria dos seres vivos são formados por células, a gente tem que estudar um pouquinho as características dessas células, né? Então, os tipos de células. Todas as células elas têm em comum três coisas. Elas possuem membrana plasmática, que é a membrana que vai ajudar a delimitar aqui o espaço de dentro da célula e de fora da célula, né? E que vai ter várias outras funções importantes que vocês vão ver aí, a gente vai discutir em outras aulas, tá? Citoplasma, que é uma substância gelatinosa feita de água e proteínas, que vai estar no interior aqui das células, tá bom? E também DNA, material genético, que vai conter ali as informações para o funcionamento dessas células. Então, qualquer célula de qualquer tipo, a gente vai ter aí membrana plasmática, citoplasma e DNA, tá bom? Só que a gente tem as células divididas em dois grandes grupos: as células procarióticas e as células eucarióticas.
No caso das células procarióticas, esse nomezinho aqui vem de duas palavras gregas, né? Pró, que é anterior, primitivo, e carion, que quer dizer núcleo. Ou seja, essas células elas não têm núcleo. O DNA dessas células está mergulhado aqui no citoplasma e ele não está organizado numa estrutura fixa que seria o núcleo da célula. Então, portanto, célula procariótica não tem núcleo. E elas são células mais simples. Não tem muitas organelas, não tem muitas estruturas ali que vão trabalhar para o apoio da vida da célula. Vai ter só os ribossomos, que são organelas aí associadas à produção das proteínas, que é um fator muito importante para a sobrevivência da célula. Tá? Então, são células bem simples. Quais são os seres vivos que têm esse tipo de célula? As bactérias e as árqueas. Tá? As árqueas são seres muito semelhantes às bactérias, já foram chamados aí em outras épocas de arqueobactérias, já fizeram parte do mesmo reino, que era o reino Monera. Hoje em dia, elas são consideradas de outro grupo, né? Porque elas têm algumas características aí distintas das bactérias. Mas, para a gente, nesse momento, é importante a gente saber que as bactérias e as árqueas são seres procariontes. Elas vão ter células com essa estrutura básica aqui, tá bom? E aí, galera, a gente vai ter as células eucarióticas, né? São as células mais complexas. São células que têm o seu DNA organizado numa estrutura chamada de núcleo, tá? E ela vai ter também diversas estruturas pequenininhas que são chamadas de organelas celulares. Cada uma dessas organelas vão ter funções importantes para a vida da célula. A mitocôndria aqui, por exemplo, ajuda a gente a produzir energia, tá? O lisossomo aqui, por exemplo, são organelas que são ligadas à digestão intracelular, ajuda a célula a obter nutrientes, a também reciclar organelas que estão desgastadas. Então, num outro momento, a gente vai discutir todas as funções dessas organelas aqui, mas é só para a gente entender que a célula eucariótica ela é muito mais elaborada, geralmente elas são muito maiores do que as células procariontes, tá? E elas vão ter estruturas ali que vão ajudar a apoiar, suportar essa vida dessa célula mais complexa, dessa célula maior. Sendo que a maioria das células são todas elas microscópicas. Quando a gente fala de diferença de tamanho, a gente está falando isso numa escala microscópica. Tá? E aí a gente vai ter os seres vivos que possuem células eucarióticas. Então, a grande maioria, animais, plantas, fungos, os protistas, que é o grupo que vai englobar tanto os protozoários como as algas protistas também, tá bom? Então, todos esses seres vivos são seres que possuem células eucarióticas, tá? E aí, para finalizar a aula de hoje, a gente vai começar a falar desses grupos de seres vivos, a gente vai começar a falar pelo grupo das bactérias, tá? Então, as bactérias, elas são seres unicelulares, como a gente já falou, muito pequenos, né? A gente só tem bactérias visíveis ao microscópio, a gente não tem bactérias que a gente consegue ver, a gente até consegue ver um ajuntamento de bactérias, que são as colônias, né? Em laboratório, no próximo slide, a gente tem uma foto de uma plaquinha em laboratório com colônias de bactérias ali. As colônias a gente vê, mas os indivíduos, né? Cada bactériazinha só olhando no microscópio, tá? Elas podem ser encontradas no solo, na água, em suspensão no ar e associadas a outros seres vivos. Tá? O nosso corpo, por exemplo, ele tem muitas bactérias, trilhões de bactérias vivem no nosso corpo. Como assim, professor? Na nossa pele, dentro do nosso intestino, principalmente. Tá? A gente vai ter uma quantidade imensa de bactérias. Quando a gente libera as fezes, nas fezes a gente tem uma quantidade absurda de bactérias ali. Tá? Mas essas bactérias, professor, vão causar doença na gente? A gente está cheio de bactérias? Não. Uma pequena parte das bactérias, das espécies de bactérias, é que são bactérias patogênicas que causam doença.
né? A maioria das bactérias, elas são benéficas ao ambiente, e também aquelas que vivem no nosso corpo já vivem em associação com o nosso corpo e são bactérias que contribuem com funções importantes, tá? O conjunto dessas bactérias que vivem no nosso corpo a gente chama de microbiota. Então, a nossa microbiota são as bactérias que vivem no nosso corpo e que nos protegem contra bactérias nocivas, produzem substâncias importantes para o nosso metabolismo, né, para o nosso organismo. Tá? Então, a gente está aí repleto de bactérias também. Tá? Na nossa boca tem muita bactéria, por isso que é importante escovar bem os dentes. Né? Se a gente não escova bem os dentes, não passa fio dental, essas bactérias vão se acumulando ali, vão crescendo nos dentes, desgastando os dentes. Né? A gente vai ficando com os dentes enfraquecidos, pode provocar surgimento de cáries. Então, a gente tem muitas bactérias vivendo aí sobre o nosso organismo. Então, a maioria das bactérias, como eu escrevi aqui para vocês, elas são heterótrofas, ou seja, elas se alimentam de partículas ou de outros seres vivos ali presentes no ambiente, eles precisam buscar o alimento no ambiente, tá? Ou outros seres vivos ou na matéria em decomposição, então elas têm uma importância grande nesse papel. E também a gente vai ter bactérias que são autótrofas, como as cianobactérias, que são bactérias que fazem processos que produzem os seus próprios alimentos. No caso das cianobactérias, elas vão realizar a fotossíntese, assim como as plantas. Né? Então, elas fazem fotossíntese através da luz, da água e do gás carbônico, elas conseguem montar as suas próprias moléculas de alimento. E aí a gente vai finalizar falando de algumas importâncias das bactérias. Né? As bactérias, algumas causam doenças em seres humanos, né? Menos de 2% das espécies. Então, a gente não... porque a bactéria é ruim. Ela não é ruim, ela é extremamente importante para o ambiente. Uma pequena quantidade delas, ao entrar em contato com o nosso organismo, elas podem provocar doenças. E essas doenças são tratadas aí com um medicamento que só pode ser utilizado com prescrição médica, né, que é o antibiótico. Tá? Então, toda vez que o médico passa antibiótico para você, ou ele sabe, ou ele desconfia que aquela doença que você está apresentando, aqueles sintomas, estão ligados a uma infecção bacteriana, tá bom? Então, o antibiótico ele serve para tratar doenças bacterianas, não viroses, né? Viroses são doenças provocadas por vírus e não tem nada a ver com o tratamento de antibiótico. Bom, e aí, galera, outra importância das bactérias é que ela auxilia a digestão e absorção de nutrientes no intestino de alguns animais. Então, as bactérias que vivem no intestino, elas são importantes também para esse processo. Por exemplo, quando a gente toma lá o chamito, o Yakult, né, eles têm ali bactérias chamadas de lactobacilos, que elas têm uma importância grande em ajudar a gente a digerir algumas substâncias presentes no leite, tá bom? Então, os lactobacilos, eles vão ajudar a gente a digerir, por exemplo, a celulose, né, que é um açúcar aí presente no leite. E algumas pessoas têm intolerância a esse tipo de substância, e os lactobacilos ajudam ali nesse processo de digestão. Tá? Os ruminantes, né, o boi, por exemplo, tem bactérias dentro do estômago que ajudam a digerir a celulose, né, que é um tipo de carboidrato presente nas plantas que a gente, por exemplo, não consegue digerir. Mas o boi consegue com o auxílio dessas bactérias. Bom, então elas têm ali um papel importante na digestão, em ajudar a digerir algumas substâncias e a absorção desses nutrientes para os seres vivos. Elas também realizam a biofixação de nitrogênio. Tá? Elas têm um papel importante no ciclo do nitrogênio, ajudando a tirar o nitrogênio da atmosfera e a transformar esse nitrogênio em compostos que são importantes para os seres vivos, que são absorvidos pelas plantas e acabam esse nitrogênio transformado em outros compostos, combinado com outros compostos, chegando a gente através da cadeia alimentar. Tá bom? Então, quem consegue iniciar esse processo na natureza são as bactérias. E também elas participam, junto com os fungos,
da maior parte da decomposição da matéria orgânica. Então, quando um ser vivo morre, esses nutrientes eles chegam até as bactérias, os fungos, são feitos os processos de decomposição, então as bactérias e os fungos transformam essas substâncias em substâncias mais simples, que ao chegar na água, no solo, são absorvidos por outros seres vivos e entram de novo na cadeia alimentar. Então a decomposição da matéria orgânica, ela possibilita a reciclagem de matéria na natureza. Então aí as bactérias e os fungos, que a gente vai ver na próxima aula, têm aí um papel extremamente importante na manutenção da saúde do meio ambiente.